Olá, gente linda do meu Brasil! Espero que todos estejam bem, se cuidando. Já já tudo volta ao normal. É claro que nada será como antes. A gente teve que desenvolver alguns hábitos e lidar com perdas. Eu sou uma mulher de fé, acredito que Deus está no comando de todas as coisas. Dias melhores virão. Vamos manter a fé e a esperança firmes. E eu estou aqui, nesse lugar lindo, ao ar livre, sentindo o cheiro da terra, das árvores e sendo presenteada com a melodia dos pássaros. Porque esta semana nós vamos falar sobre saúde, sexualidade humana e os impactos emocionais durante esta pandemia. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso agora. Deixe aí o seu super like, comentário e compartilhe essa entrevista com todos os seus contatos. Vale a pena, gente, porque a Maria, que eu estou trazendo para vocês, é incrivelmente inspiradora. Ela é terapeuta e trabalha com o atendimento a mulheres, famílias, orientando sobre relacionamentos humanos e como lidar aí com perdas, lidar com os impactos emocionais, ajudando pessoas a encontrar um novo caminho de saúde emocional, que também isso leva à saúde física. É um prazer tê-la conosco aqui em As Marias do Brasil. Seja muito bem-vinda, Priscila Pires. Obrigada, Cléia. Agradeço já o convite. Estou muito feliz por estar aqui para trazer a minha mensagem para as nossas Marias. Somos todas Marias. É uma honra estar aqui prestigiando o canal e trazendo justamente essa mensagem a respeito de saúde emocional, física e espiritual, tão conjugada nesse momento de pandemia, né? Estamos vivendo uma nova fase na qual essas mudanças que você trouxe, elas farão parte sim do nosso novo cotidiano, né? Estamos numa fase de transição, vamos assim dizer. Priscila, quem é Priscila Pires? Maravilha. A Priscila Pires é uma mulher com mais de 40 anos, né? Filha da Jaci e do Joaquim. Eu sou terapeuta, estou terapeuta há alguns anos. Entretanto, a minha formação inicial é em química, né? Eu comecei a minha carreira profissional como professora, trabalhando aí com adolescentes. Eu tenho 20 anos de carreira no trabalho com adolescentes, na área de educação. E comecei na área de terapia inicialmente por uma demanda pessoal. Eu precisei de ajuda por questão de diagnóstico de saúde. Na área de sexualidade humana, eu me vi desamparada. E aí, diante disso, eu fui me especializar e entender a respeito da sexualidade humana, a respeito do sagrado feminino, porque diversas vezes a gente se encontra em um lugar que a gente acredita que estamos sozinhas. Como sair desse lugar? Então daí eu fui estudando, me preparando, fiz uma pós-graduação inclusive em terapia sexual na saúde e educação e várias formações na área de terapia, transpessoal, emocional, porque em primeiro lugar eu precisei me acudir, me acolher, me curar e aí óbvio, né, Deus coloca as coisas na nossa vida, né, de uma forma que não é linear, mas que é muito boa de se viver e hoje eu estou aqui no trabalho com famílias, com casais, com mulheres. E é interessante, né, a Priscila falando que ela precisou se cuidar, né, precisou se curar e ao estar bem, ela está ajudando outras pessoas. É o que eu sempre falo, que a gente precisa primeiro cuidar da gente,
para depois cuidar do outro, né? Ninguém pode dar o que não tem, não é verdade? Com certeza. É claro que a gente faz um trabalho simultâneo. A gente tem o privilégio, num trabalho como terapeuta, de, à medida que nós vamos tratando as pessoas, a gente vai se autotratando, né? Mas esse olhar para o outro com amor, com carinho, cada um tem a sua dor, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje porque é um recado que eu gostaria de dizer para as mulheres e para todas as pessoas, né? A gente não cura uma dor emocional com uma dor física ou com uma violência, com uma comunicação violenta, né? As nossas dores emocionais, elas não são palpáveis, mas elas existem e elas permeiam o nosso caminho. Agora, você nasceu em Brasília, Sim. né? E toda a sua formação, você foi formada, forjada, né? Aqui em Brasília, né? Assim, Isso, a formação em terapia sexual eu fiz em São Paulo. Precisava viajar todos os meses para assistir aulas. E aí a minha formação em terapia transpessoal, por exemplo, eu fiz em Alto Paraíso, porque assim, o que também nos alimenta e melhora os nossos horizontes é a gente conseguir olhar para o lado, a gente conseguir ter novos referenciais, né? Por isso tão bacana esse seu trabalho de trazer mulheres inspiradoras, porque eu também assisti outras mulheres para conseguir entender que eu poderia estar em um outro lugar. Essa é a proposta, né, do nosso canal, Mulheres Fortalecendo Mulheres, né? O canal dá voz às mulheres e é um instrumento de fortalecimento e inclusão. Por isso é tão importante a sua inscrição e que você consiga outras pessoas, colabore com o crescimento no número de inscritos, porque você está fortalecendo a nossa causa, ou seja, fortalecendo as mulheres. Agora, Priscila, você é casada, né? Você tem uma família e você ajuda também outras famílias, né? E assim, em que momento você disse que passou por uma transição também pessoal, né? Mas você se cuidou, aí as suas curas, você foi transformada, mas em que momento você decidiu cuidar de outras pessoas, ajudar outras pessoas a encontrar aí novos caminhos, novas descobertas, resgate mesmo de identidade, né? Em que momento você disse, estou pronta? Então, na verdade, esse sentimento de estou pronta, ele vem muito tempo depois que você já está na jornada. Porque à medida que você, por exemplo, passa por uma cirurgia, passa por uma internação, você já conhece pessoas, né? E quando você volta, o amparo da família realmente é essencial, mas uma grande diferença são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, é a nossa comunidade, né? Seja ela ali do trabalho, seja ela religiosa, porque nós somos seres sociais. E esse contato com as pessoas faz com que a gente olhe para a gente e fale assim, como eu estou me sentindo para estar com essas pessoas? Porque quando você, dependendo do processo que você passa, sua pele fica ruim, seu cabelo cai, você toma medicação, você tem um dispêndio de energia para cuidar do seu físico muito grande. Mas nesse caminhar, emocionalmente a gente também fica ruim, psicologicamente a gente não fica bem. Então não só por literaturas, por uso de filmes também, para mim, foi quando eu comecei a indicar para essas pessoas próximas, a participar de retiros, de encontros, até mesmo aqui no parque, de conversa, de roda de conversa, e entender, eu tenho algo a oferecer. Né? E toda essa bagagem que a gente tem desde a infância até a idade onde a gente está agora é parte de tudo que a gente é. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, das nossas maiores dores é onde surge também a nossa maior força. Então, na verdade, hoje eu me sinto pronta para um monte de coisas, mas muito melhor do que antes, mas foi ali antes que brotou e aí eu já comecei a agir. O que aconteceu foi que eu aprendi a adubar, a irrigar, a podar, porque também é importante, ao longo do processo. Então, sim, mesmo a gente estando nesse estado de dor, de culpa, a gente já consegue agir. E quando eu não consigo agir por mim, se eu encontro pessoas próximas na mesma situação, Cléia, essa é a minha energia motivadora
para sair do lugar, porque sim, a gente ajudando o outro, a gente também está se ajudando. É verdade. E algo interessante, né, e eu digo isso, né, em várias entrevistas, ninguém chega ao topo sozinho. Ninguém chega ao sucesso sozinho e nem ninguém chega no lugar almejado sem passar por perdas, fracassos momentâneos, temporários, né? Porque o fracasso ele só existe para quem desiste, né? Do sonho de um projeto. Você é quem decide se o fracasso é definitivo ou é temporário, né? Então ninguém chega, gente, a lugar nenhum sem passar por situações adversas, por obstáculos, por perdas, né? E o turbilhão de emoções. De emoções, né? Porque assim, de fato é isso, eu fracassei se eu desistir. Às vezes também é importante a gente entender que eu preciso descansar, e descansar não é desistir, é uma renovação de energia para seguir num processo, porque até quem está escalando uma montanha para descansar, para dormir, para se alimentar, para olhar uma foto de repente, para se nutrir daquela energia emocional para seguir. E assim, para a gente chegar realmente nesse topo, os erros fazem parte do processo. Às vezes as pessoas deixam de tomar uma decisão e agir porque a emoção do medo fica muito alta. Então é importante a gente entender assim, o medo ele é o nosso protetor, o ego é o nosso defensor. E aí eles não podem ficar exacerbados porque aí eles passam a nos controlar. Então a terapia ela traz isso pra gente, a gente se autoconhece e entende. Aqui é proteção, agora eu vou, porque eu já estou protegida e eu posso continuar, né? Então é bom a gente saber assim, para onde eu quero ir, que não seja o topo da montanha, mas é a metade do topo. E aí essas intempéries, como você trouxe, elas vão acontecer, mas elas são parte do processo e viram uma referência para a gente saber, eu já passei por isso uma vez, então agora eu vou de novo. Quando a gente aprende a caminhar, a gente cai, o bebê cai, a gente engatinha e depois a gente aprende a andar, não é assim? Isso. E a gente aprende também, gente, ouvindo e conhecendo histórias de outras mulheres, né? Porque a vida segue modelos, mas a gente não precisa e nem deve seguir modelos que não acrescentam. A gente tem que seguir aqueles modelos que acrescentam, que nos fortalecem e nos levam a ir além, né? E a conquistar os nossos sonhos, nossos projetos, chegar no lugar almejado, não é isso? Sim, eu costumo dizer que a gente precisa aprender a fazer a jornada caminhando ao nosso favor. A gente não precisa estar em luta sempre. Se for para ser uma luta, que seja ao seu favor, né? Não contra você. Porque às vezes a gente tem aquele sentimento, aquela fala, e aí a gente vai e não escuta, não dá audição e faz o contrário. A gente acaba se machucando ou permitindo que o outro nos machuque, né? Então esse momento é interessante, por quê? Porque a gente enfrenta, sim, tempestades, muito calor, né? Às vezes sede, às vezes fome, mas a gente olha para si e fala assim, o que me nutre? Do que eu gosto, de quem eu gosto? E aí fazer essa escolha em prol de si mesmo é a gente estar andando para o nosso bem e para o bem da nossa família, para o bem de quem a gente ama. Porque uma mulher num estado de infelicidade, o que acontece? Isso irradia para todo mundo que está próximo, sabe? Para os filhos, para a mãe, para as amigas, para os irmãos. E aí, mulheres, é importante o quê? A gente aprender a dar audição para nós mesmas, porque nós sabemos aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. A gente sabe. Tudo é decisão, você decide amar, o amor não é mero sentimento, mas você decide amar, você decide perdoar. O perdão aí é o caminho para muitas outras coisas, né? Do sentir bem, não é verdade? Sim, além do perdão, Cléia, a gratidão. Porque independente do estado onde eu me encontro, a gratidão me traz para o tempo presente.
né? A gratidão por eu estar viva, pelos meus pais terem me dado vida, independente de como foi esse caminho, né? De repente de eu ter gerado uma vida, de eu ter escolhido um casamento, porque a decisão, ela tá muito ligada à escolha. A vida é feita de escolhas. Então, assim, se de repente eu fiz uma escolha, essa escolha não tá legal, eu troco de escolha, né? Isso faz a diferença. Às vezes as pessoas têm um problema que ele é, vamos dizer assim, provisório, né? Ele é sazonal e a pessoa quer dar uma decisão definitiva, a partir de agora não mais. Mas a vida não é assim, porque ela é turbulenta, porque a gente, para saber que está alegre, a gente precisa também conhecer o triste, né? Ela é cíclica, ela não é linear, né? O tempo de Deus não é linear. Inclusive a gente tem que ser grato, parece loucura para algumas pessoas, mas ser grato inclusive por essas dificuldades também, né? Essas adversidades, as intempéries da vida, porque isso transformam, isso fortalece. Eu digo que fortalece a musculatura emocional e espiritual para avançarmos, né? Então as perdas, nós estamos nesse tempo de pandemia lidando com tantas perdas, né? As perdas podem traz dores, angústias, né? Traz sentimentos de tristeza, mas a vida continua, né? E tudo depende de como olhamos para essas perdas, isso, olhamos para essas dificuldades, né? Isso, porque é interessante, né, esse processo que a gente faz na terapia de ressignificação, né? Porque de repente eu tenho um conceito, uma crença ou um padrão que faz com que eu olhe algo somente pelo negativo. E quando eu aprendo a ser grato a um fato, independente de mim ou do outro, eu começo a sair dessa esfera de negatividade, de tristeza, de medo, porque eu gosto muito de trabalhar uma tríade, que é justamente o perdão, a gratidão e os sonhos. Porque o perdão, ele está relacionado àquilo que já foi. Então, se eu deixo o que já foi para trás, eu não vivo em sofrimento. Se eu sou grato, eu me trago para o tempo presente, né? Eu, Priscila, estou grata de estar aqui com você. Então isso me coloca concentrada nesse momento, nós duas conversando com essas mulheres. E os sonhos é o que nos motiva a caminhar, é o nosso topo da montanha, como você trouxe, né? Se eu tenho um sonho, eu vou pensar o que eu vou fazer para chegar nesse lugar. Então eu tenho um porquê de acordar, de viver, de estar, né? A gente não precisa, com tantas dificuldades que temos, nos sobreviver. Ah, eu como, trabalho, durmo, para mim tá bom. Não tá bom, porque a gente nasceu para ser alegre, para viver em paz, para ter harmonia. Nós temos esse direito, ele é universal. Ser vencedora, gente. Nós nascemos para ser feliz, para vencer, né? Então a gente precisa insistir, persistir naquilo que queremos, naquilo que nos faz bem, naquilo que traz sucesso, né? Então a gente não pode desistir. Não pode, tenta uma vez, se deu certo, amém. Se não deu, tenta a segunda e quantas vezes forem necessárias, né? Os grandes heróis, as grandes heroínas passaram por tudo isso, gente, passaram por perdas. Aí, se você pesquisar aí na história, são muitos, né? Assim, Einstein, por exemplo, Albert Einstein, que é tão conhecido, aí que seria da física se ele tivesse desistido, né? Sim. Foram tantas aí decepções, foi expulso de escola, foi expulso de pensão, gente, e criou a lei da relatividade que mudou aí, né, aí a nossa realidade. Então a gente não pode desistir, né? Claro, e nem tanto por isso, até convido aí as pessoas a assistirem o filme que a Netflix lançou, que chama Radioatividade, que conta a história de Madame Curie, que é uma química também, como eu, né, que ela descobriu novos elementos químicos que ajudam no tratamento do câncer e de tantas outras coisas. Ali é interessante ver a história de uma mulher que precisou casar para ter um sobrenome, foi mãe, passou por todos os problemas que nós mulheres até hoje passamos, né? De exclusão ou de inferioridade, e ela seguiu em prol dos sonhos, dos objetivos, dos projetos, sabe? Seguiu perdoando, agradecendo. Então é algo legal de se assistir, de se ver e de conversar, para a gente ter essa nutrição que eu tô falando, sabe? De igual estarmos aqui animadas, trazendo uma mensagem falando, gente, eu superei, você superou, todas nós superamos e podemos superar
num caminhar que pode ser leve, que pode ser saudável, que pode ser ao nosso favor, né? Muitas de nós estamos cansadas, tanto pela pandemia como pelas questões sociais, mas se a gente conseguir usar de um olhar de mulher para mulher, de nos reconhecermos, de conversarmos, de dividirmos as nossas questões, a gente vai muito mais longe, né? E a sexualidade, que é uma área que eu trabalho, ela é essencial de se entender porque ela é a energia do amor, do afeto, de como eu vejo o outro, de como eu me sinto diante do outro. E é algo ainda que a gente precisa conversar muito sobre, Cléa, porque as pessoas ainda agem de muito preconceito. E o que extermina o preconceito é a informação e a atitude diante disso. Mas a sexualidade ainda trava muito a felicidade? Sim, porque o que acontece? A sexualidade, ela vem desde o nosso nascimento e ela não se resume em apenas o outro, né? Sexualidade é diferente de sexo, o sexo sendo como feminino e masculino e o sexo sendo para procriar ou para o prazer. A sexualidade, ela é uma energia. Então, as nossas ações, a nossa forma de amar, de ter afeto, como a gente olha para a nossa saúde sexual, a nossa saúde física e emocional, está relacionada à nossa sexualidade. Então, por exemplo, se eu não me vejo no espelho, quantas pessoas ficam dias sem se olhar no espelho? Ela pode escovar os dentes em frente ao espelho, mas ela não se olha. Então, ela tem como hábito escovar os dentes, ela tem como hábito uma mulher de olhar o lábio para passar batom, mas ela não olha nos próprios olhos, ela não olha no espelho e fala, eu te amo, entende? Então, é um ato de não se ver, de não se enxergar, e isso está 100% relacionado à nossa sexualidade. Então, Marias do Brasil, se você não se olhou no espelho hoje, aproveite no final dessa entrevista, vá diante do espelho e se olhe e veja a mulher linda, maravilhosa, poderosa que você é, né? Então, essa é você. Não acredite no que as pessoas falam que você é, mas acredite no que você sabe que você é e o que o Criador diz que você é. E você foi feita à imagem e semelhança de Deus, você foi feita para vencer, para ser feliz, ser uma auxiliadora idônea. Então, se você ainda não se descobriu, peça ajuda, porque a humildade ela é muito importante, né? Essencial. A humildade ela precede o sucesso, precede a honra, e a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda quando precisa, não é isso? Claro, e até assim, vamos dizer uma dica, né, para essa mulher que de repente vai se olhar no espelho e não consegue se encarar. É importante que tente várias vezes, né, que tente 1001 vezes, porque assim, às vezes eu olho e eu posso ver tristeza, ou eu posso, em vez de eu olhar nos olhos para me entender o interior, eu vou ver um melasma, eu vou ver um fio branco, e o convite nosso não é para o olhar crítico, é para o olhar interno, é para esse olhar de quem eu sou e como eu estou. E se o que fizeram comigo não foi legal, eu não vou repetir e vou tomar uma decisão, fazer uma escolha de que isso que fizeram comigo não me define. De que eu sou a mulher que eu quero estar. Aquilo que eu acho bonito na Priscila, na Cléa, em qualquer outra Maria, eu quero para mim. Mas isso é algo que é interno, que a gente só consegue sentir, que não é palpável. A transformação ela vem de dentro para fora. Com certeza, com certeza. Agora você falou aí no início, né, na questão do estar bem, a decisão, no momento que você está assim, fragilizado, que você, momentos de pressão, não se deve tomar decisão nem fazer escolhas, né? Isso? Com certeza. Em momentos que a nossa emoção está exacerbada, seja ela de alegria, de euforia, ou seja ela de muita tristeza ou angústia, não, eu não tomo decisões nesse momento. Eu apenas escolho sair desse lugar
de muita euforia, de muita alegria, porque assim, a gente tem ainda capacidade de deslumbrar, mesmo com todas as nossas dores. Mas aí, quando eu deslumbro muito, eu também coloco um espelho para o outro e enxergo o outro não necessariamente como é de fato. Então eu faço promessas, às vezes pessoas fazem compras, sabe, com aquele deslumbre, e aquilo acaba fazendo mal. E aí, se eu tô angustiada com uma perda, alguém que eu perdi, ou um pet que eu perdi, porque às vezes, assim, uma louça de uma pessoa que quebra, se ela não sabe agradecer pelo tempo que aquela louça serviu para ela, ela vai ter aquilo como perda e aquilo vai doer nela. O que ela vai precisar escolher? Agradecer a perda daquela louça e seguir a vida, porque senão aquela dor se transforma em sofrimento e começa a caminhar com a pessoa. E na tristeza, a mesma coisa, porque se eu tô triste, eu não estou pensando mais em mim, eu estou pensando no fato que me deixou triste. Então eu estou com foco nos problemas, naquilo que me fez mal. E eu preciso focar o quê? Na solução e no meu bem-estar, sendo que isso não é para enfrentar ninguém, isso é simplesmente para eu ficar bem. Se eu me sinto bem fazendo isso, pensando isso, estando assim, é isso que eu vou fazer independente do que o outro pensa. E ainda assim, nos momentos aí de pressão emocional, né, você também fica vulnerável. A autoestima também pode estar baixa e fica vulnerável a relacionamentos abusivos, de pessoas oportunistas te dominarem, né, para situações que você não quer ir e nem deve ir, né? Então é preciso primeiro cuidar de você para tomar decisões e fazer escolhas. Priscila, a gente já está chegando aí no final do nosso bate-papo e eu gostaria que você desse uma mensagem para todas as Marias, pessoas que estão nos assistindo aí. Maravilha. A vocês, todas as Marias, gratidão pela audição. Perdão por, de repente, não ter alcançado a sua expectativa, e eu te convido a sonhar. Sonhe com aquilo que vai te fazer bem, com aquilo que vai te fazer feliz, né? Pode ser algo material, mas pode ser algo não palpável. Mas vamos sonhar. A vida é construída, motivada por sonhos. É isso, gente. Vamos mudar o nosso foco, o nosso olhar as perdas, né, as frustrações como oportunidades de transformação e ver o lado positivo de tudo isso, né? Então, assim, o que é mal pode ser transformado em bem e a vida segue, né? Segue aí no rumo e com o foco que a gente quiser dar, né? Priscila, todas as Marias que passam aqui recebem de presente o meu livro A Influência da Mulher no Mundo. Eu trouxe para você. Muito obrigada. Né? Uma boa leitura e muito obrigada por estar aqui conosco, né? E assim, até não deu tempo para falar aí dessa a sua inspiração. Você mora num sítio em contato com a natureza. Sim. E tudo isso é inspiração para o seu trabalho aí de ajudar outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. Gratidão pelo livro, gratidão às Marias pela audição. E sim, eu espero que esse nosso bate-papo, né, traga luz para todas essas mulheres. Deus abençoe você e todas nós que estão aqui nos assistindo. Obrigada por estar aqui, né, por nos receber. E obrigada a você por mais um programa conosco. E não esqueça de deixar aí o seu super like, seu comentário e compartilhar o link desta entrevista com todos os seus contatos. Vamos ajudar, quem sabe, pessoas que você conhece está precisando aí de informação que a Priscila, como terapeuta, passou aqui para nós, né? Então vamos ajudar outras mulheres, outras pessoas a encontrarem aí o caminho, resgatar a sua identidade. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.